Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Rafael Barreto, estou aqui para apresentar a vocês o nosso projeto Controle de Constitucionalidade, 50 horas de teoria e questões. Um projeto que eu desenvolvi visando ajudar as pessoas que sentem dificuldade no enfrentamento desse tema, que é o tema mais explorado nas provas de concurso público. Se você analisar desde provas de exame da OAB, passando por prova de analistas de tribunal, até prova de procurador da República, magistratura federal, controle de constitucionalidade é um tema demasiadamente explorado. E alguns alunos me relatavam que tinham uma dificuldade de compreender o tema, porque o tema é muito amplo, muito cheio de detalhes. E comentavam comigo que, por vezes, durante as aulas que nós ministramos no curso, eles até costumavam aprender a matéria, mas se deparavam com questões de prova que traziam um nível de detalhamento que eles às vezes não conseguiam enfrentar. Por exemplo, já se perguntou numa prova discursiva qual foi o segundo caso de controle judicial de constitucionalidade? O caso do Dred Scott. Já se perguntou em prova de concurso público o que são sentenças intermediárias? O que são sentenças de efeitos restritivos, manipulativas, sentenças de efeitos aditivos. Um nível muito grande de detalhamento que as provas têm exigido e que os alunos me comentavam que às vezes estudavam nos livros, assistiam aulas e não conseguiam esgotar. E aí, visando ajudar, eu me prontifiquei a esgotar a matéria, pegar a matéria aí num nível de detalhamento muito grande abordando. E é isso que você vai encontrar nesse nosso curso. São 50 horas falando de controle de constitucionalidade. Nós vamos abordando toda a teoria e ao final do curso resolveremos algumas questões. Eu posso lhe assegurar que nesse nosso curso você vai encontrar informações de um nível de detalhamento que dificilmente você vai conseguir encontrar até mesmo nos manuais, porque são detalhes que aparecem em prova, que os examinadores vão pegar em nota de rodapé de acórdão do Supremo, em manual de direito comparado. E como eu procuro ser muito atencioso a tudo que está acontecendo e trazer isso para vocês, eu busquei detalhar o máximo possível o estudo do controle de constitucionalidade e quero convidar vocês a participar desse nosso projeto. Gente, nós estruturamos o nosso curso em alguns módulos. Na primeira etapa do curso, a gente vai apresentar a teoria geral do controle de constitucionalidade, trazendo noções preliminares, o que é o controle de constitucionalidade, qual é a diferença de controle de constitucionalidade para a jurisdição constitucional, quais os elementos da relação de controle, quais são os sistemas de controle de constitucionalidade, os modelos jurisdicionais, e depois nós avançamos para estudar a tipologia da inconstitucionalidade. A tipologia da inconstitucionalidade, que é um tema muito importante, e é lá que a gente vai entender o que é inconstitucionalidade por reverberação normativa, o que é inconstitucionalidade consequencial, quando é que se configura verdadeiramente a omissão inconstitucional, a questão do elemento temporal, da independência funcional dos poderes políticos e outras tantas discussões que aparecem em prova, para que vocês possam dimensionar o nosso nível de detalhamento sobre a tipologia da inconstitucionalidade. Nós teremos quase 6 horas. Serão quase 6 horas falando só da tipologia da inconstitucionalidade. Depois a gente vai avançar, depois de abordar a teoria geral do controle, a gente entra no estudo do sistema brasileiro. Vamos trazer algumas observações iniciais e, em seguida, estudar profundamente como é que funciona a pronúncia da inconstitucionalidade no Brasil, a questão dos efeitos subjetivos da pronúncia, a questão dos efeitos temporais, o efeito repristinatório indesejado. Ainda recentemente, um aluno comentava comigo, Rafael, assistindo uma prova oral, o examinador perguntou sobre efeito repristinatório indesejado no controle de constitucionalidade. Tudo isso está abordado aqui. Gente, sobre a pronúncia da inconstitucionalidade, a gente vai estudar 10 horas. Serão 10 horas falando somente sobre pronúncia da inconstitucionalidade.
qual é a ideia do legislador negativo, qual é o limite subjetivo, o que é efeito vinculante, o que é transcendência dos motivos determinantes, como é que funciona no modelo alemão, como é que funciona no Brasil, o cabimento da reclamação, a teoria da abstrativização, o impacto da súmula vinculante, tudo isso. Depois que a gente conseguir esgotar o estudo da pronúncia da inconstitucionalidade, a gente parte para um outro tema que é demasiadamente explorado em prova: cláusula de reserva de plenário. Cláusula de reserva de plenário é um tema muito rico. Olha só, se engana quem pensa que é só o artigo 97 da Constituição, é pouca coisa. Não. Nós teremos 2 horas praticamente só falando de cláusula de reserva de plenário, em que consiste a cisão horizontal de competência no plano do controle difuso, em que consiste a declaração de inconstitucionalidade implícita. Tudo isso vai ser abordado em cláusula de reserva de plenário. Depois de superar a cláusula de reserva de plenário, a gente vai para o controle difuso. E lá no controle difuso a gente vai enfrentar todas as discussões que envolvem o controle difuso, a possibilidade de fazer controle difuso em ação civil pública. Presta atenção no que eu vou falar agora. A possibilidade de fazer controle difuso em sede de ação direta de inconstitucionalidade. É cabível, sim, controle difuso dentro de controle concentrado. A gente aborda isso. E quando concluir o estudo do controle difuso, parte para estudar controle concentrado, com as ações de controle concentrado, ADIM, ADC, ADPF, ADO e ADIM interventiva. E para que você possa dimensionar o nível de detalhamento, gente, ação direta de inconstitucionalidade serão quase 10 horas. Deixa eu repetir, quase 10 horas somente sobre ação direta de inconstitucionalidade, indo aos mínimos detalhes no estudo da ADIM, trazendo para você aspectos que têm aparecido nas provas e que às vezes você não consegue encontrar resposta em nenhum manual, porque uma nota de rodapé de um acórdão do Supremo, em que o ministro buscou o direito comparado, e tudo isso vai estar aqui no nosso curso. Quando a gente concluir o estudo das ações de controle concentrado, a gente entra em uma outra etapa do nosso módulo de controle, que é analisar como é que funciona o controle de constitucionalidade em âmbito estadual, que é um tema muito importante também. É cabível a instituição no Estado de um ADPF, de uma ADC? Decisão do Tribunal de Justiça em ADIM estadual pode ser objeto de recurso extraordinário? Qual é a diferença de norma de reprodução facultativa para norma de reprodução obrigatória? Tudo isso vai ser enfrentado. E quando a gente esgotar essa parte do nosso curso, a gente vai abordar o controle de constitucionalidade no âmbito do Distrito Federal, o controle de constitucionalidade das leis municipais e, em seguida, fazer toda a evolução histórica do controle de constitucionalidade no Brasil. Quando chegarmos nesse momento do curso, vocês já terão visto tanto conteúdo que eu achei interessante a gente trazer uma revisão. Então, ao final de todo esse conteúdo, vocês vão ter uma aula especial com revisão do que foi abordado durante o curso, para que possam estar com as informações sempre aí vivas no pensamento constitucional de vocês. E para realmente conseguir concluir o curso, depois da revisão, a gente parte para resolver questões. Teremos ainda aula resolvendo questões de controle de constitucionalidade que têm sido exploradas nos concursos públicos. Meus amigos, minhas amigas, esse é um projeto que eu desenvolvi com muito carinho e que eu espero que possa ajudar vocês a desmistificar o controle de constitucionalidade. Olha, se você tem dificuldade em controle de constitucionalidade, eu quero te fazer um pedido. Venha participar do nosso projeto, para desmistificar, para ver que ele é muito tranquilo de se estudar. Controle não é um tema difícil, é apenas um tema muito detalhista. E se você já não tem mais dificuldade, eu vou lhe convidar para participar também, para ver coisas novas, para ver detalhes que talvez você não tenha conhecimento e que podem aparecer e que têm aparecido nas provas. Então fica aqui o meu convite, estou aqui apresentando para vocês esse projeto, o nosso curso de controle de constitucionalidade, 50 horas de teoria e questões, feito com todo carinho, com toda dedicação, para ajudar vocês. E aí eu queria, fechando esse nosso debate, te fazer um pedido. Se você, ao final do curso,
gostar do que você assistiu, se você ao final do curso se sentir mais tranquilo com o controle de constitucionalidade, divulgue. Leve a mensagem adiante. Avise aos seus colegas de estudo para que ninguém tenha mais dificuldade com o controle de constitucionalidade. Eu vou ficar muito feliz de saber que as pessoas que sentiam dificuldade com o controle estão mais seguras para enfrentar as perguntas em prova e que elas conseguiram obter as aprovações necessárias, resolvendo todas as questões de controle e que o nosso projeto conseguiu ajudar. Eu lhe peço esse carinho e essa atenção, que você difunda o nosso projeto para ajudar as pessoas. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês, sigam firme estudando, fiquem com Deus e nós nos encontramos nas 50 horas de controle de constitucionalidade com teoria e questões.